Olá, gotemianos. Hoje nós vamos ver formações católicas do primeiro ano. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre Didaquê. Nós vamos entender o que é Didaquê, a importância de se estudar Didaquê. Por que nós colocamos este tema para nós? Nós vamos entender e vamos perceber que ele vai ter muito a ver, vai estar muito relacionado com o carisma do nosso grupo, a nossa missão, o nosso trabalho, porque a Didaquê, na verdade, é uma instrução dos apóstolos. É a primeira catequese, foi a primeira catequese dos discípulos de Jesus, daqueles que seguiram Jesus. Então vamos lá aqui, entrar na nossa apostila. Quem tiver pego a apostila pode acompanhar, para que a gente possa fazer esta síntese. Na verdade, o conteúdo é pouco. O que nós vamos ver mais aprofundado é quais são as regras propriamente ditas que os apóstolos seguiam. Então, Didaquê quer dizer, a primeiro instante, instrução dos apóstolos. O que é uma instrução? Instrução é aquilo que vai te instruir, o próprio nome já está dizendo, te instruir para algo, de como você deve proceder, qual é a sua maneira de proceder a algo, ou seja, é como se fosse um manual. Por exemplo, se você compra uma televisão ou um computador ou qualquer aparelho eletrônico, ou até mesmo uma geladeira, geralmente vem um manual de instrução. Então é isso, instrução, um manual de instrução que vai te instruir, que vai te mostrar como é que você deve proceder de forma correta para agir com determinada coisa. Então, por exemplo, se você tem um manual de uma televisão, este manual vai te instruir e mostrar os procedimentos corretos para que você preserve e conserve bem a sua televisão ou a sua geladeira, enfim. Então, do mesmo modo, quando surgiu a Didaquê, que é a catequese dos apóstolos, era este manual, era essa instrução que iria instruir os primeiros cristãos de como proceder na sua fé. Aqueles cristãos que estavam sendo recentemente convertidos. Então, o que fazer? Como é que deve ser? Como se deve ser como cristão? Como é ser cristão? Então, é isso que os apóstolos passaram, né, principalmente para os recém-convertidos. Então, a Didaquê está voltada para isso aí. É a instrução para aqueles que são recém-convertidos. Então, como é que nós vamos instruir aqueles que estão se convertendo agora? Então, a Didaquê, ela é um livro, ela é, como é que pode dizer assim, um manual, melhor dizendo, que foi criado mais propriamente, foi escrito voltado exatamente para estes que estavam recentemente se tornando cristãos. Disse alguns autores que a Didaquê é um manual que tem se suspeita, alguns acreditam que foi escrito por algum dos apóstolos, outros estudiosos acreditam que foi o próprio Jesus Cristo que ditou, né, que passou essas orientações de como você ser cristão. Quais são os passos para você ser um verdadeiro cristão? Então vamos lá, entrando aqui no tema, Didaquê. O que é Didaquê? Então, Didaquê a gente pode ver, a primeiro instante, é um documento muito antigo, deixado pelos apóstolos, né, para poder nos direcionar, para direcionar aqueles que quisessem ser os seguidores de Jesus Cristo. Ele remonta os tempos da primeiríssima geração da Santa Igreja, ou seja, é considerado um dos documentos importantes para a igreja primitiva, ou seja, o primeiro grupinho de igreja quando eu estou falando aqui é um grupinho, turma, não existia ainda naquela época, assim que Jesus morreu e ressuscitou, não existia um templo, igreja como nós vemos hoje, para se dedicar ao culto a nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós temos como a Santa Missa. Então, naquela época, o que eles faziam? Os apóstolos, eles se reuniam em grupos e iriam fazer o ritual da missa, ouvir a palavra de Deus, eles iriam fazer esta preparação. Então, a Didaquê é um manual que vai mostrar tudo isso aí também, como estes grupos eram formados, essas primeiras comunidades. Ou seja, eles sentiram a necessidade de formar grupos para evangelizar. Então, a Didaquê está voltada para isso aí, para exatamente, são como se fossem umas normas para que você possa se enquadrar neste novo caminho de ser cristão. No item C aí da primeira pergunta, né, surgiu antes de alguns livros da própria Bíblia Sagrada. Então, às vezes, nós temos aquela, como é que eu posso dizer, falsa impressão de que
só o que está na Bíblia é válido. Nós já vimos nas formações bíblicas que, na verdade, a Bíblia em si, hoje esses livros separadinhos e organizadinhos que nós temos hoje, ela só existe porque primeiro existiu a igreja. Igreja quem que eu falo? Igreja povo. O povo que falava de boca a boca, que é chamado a tradição. Então tem que existir a tradição, né? O primeiro ponto dos 3 pilares, são os 3 pilares que a igreja se sustenta. Então tem que existir a tradição, tem que existir depois o magistério da igreja católica, né? O que é formado pelos bispos, os diáconos, todo o povo que compõe para dar esta aprovação. E o terceiro ponto seria o escrito, né? As Sagradas Escrituras, que foi juntado, né? Que a igreja organizou, e hoje nós temos isso. Só que também a gente tem que tomar como ênfase que naquela época, como os livros da Bíblia ainda não eram organizados como nós temos hoje, na época dos primeiros apóstolos, dos primeiros seguidores de Jesus Cristo, dos cristãos, a gente pode perceber que naquela época não era organizado. Então nós temos que tirar aqui, para entender este estudo aqui da Didaquê, nós temos que tirar da nossa cabecinha que naquela época de Jesus Cristo, vamos voltar ao tempo que Jesus estava caminhando conosco aqui na Terra, e ele deixou os apóstolos como seus seguidores. Então, o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo passou? Né? As instruções de como ser um verdadeiro fiel, como é que eu posso dizer? Do reino de Deus. Aqueles que quisessem se aderir ao reino de Deus. Então, o que foi feito? Jesus, como eu falei para vocês no início, há a suspeita de que a Didaquê foi editada pelo próprio Cristo, ou então alguns apóstolos que escreveram. Então, tem que ficar claro para nós que este documento da Didaquê é um documento antigo, um dos primeiros documentos, e que infelizmente muitos de nós cristãos católicos não temos esse conhecimento, e também fundamos várias religiões por aí acreditando que só basta você ter a Sagrada Escritura, a Bíblia em si, como base. Então a gente pode ver que este próprio documento dos apóstolos daqui surgiu também antes de alguns livros da Sagrada Escritura. Quais eram estes livros, né? No item D. Surgiu provavelmente antes do Evangelho de São João, do Apocalipse e de algumas epístolas, né? Das cartas. As epístolas são cartas, para quem não sabe. Então antes do Apocalipse foi surgido, né, também este livro da Didaquê. Esse documento. Lembra muito também o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, se vocês estiverem com as Sagradas Escrituras e quiserem abrir Atos, capítulo 2, versículo 42, que fala sobre os ensinamentos dos apóstolos. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, este livro sagrado, a Didaquê, ela lembra muito isso aí, né? Porque o livro do Atos dos Apóstolos ele vai tratar sobre a ação dos apóstolos. O próprio nome já está dizendo, Atos dos Apóstolos, que é o que? A ação. O que os apóstolos faziam para seguir o Cristo, né? Qual era o caminho, a doutrina, as regras, os mandamentos que tinham que se cumprir. Então, este documento daqui ele está muito baseado, tem muita coisa parecida com os ensinamentos dos apóstolos. Suspeita-se que foi escrita diretamente por algum dos apóstolos, como eu já falei, né, de Jesus, ou sob sua orientação. Não sabe-se se foi produzido por um só ou por vários autores. Então, este documento daqui não tem uma clareza se foram vários ou só foi um que escreveu. Então, não tem essa clareza firme, né, os estudiosos. Mostra a verdadeira doutrina do cristão. Então, se você quiser saber como realmente é ser um cristão, pegue o documento da Didaquê, que no final aqui dessa formação nós vamos ver um pouquinho de alguns tópicos do que ensina este documento de Didaquê. Se você quiser saber como é ser um verdadeiro cristão, procure ver e seguir ao pé da letra, que era assim que os primeiros cristãos faziam. Eles seguiam ao pé da letra, que eram as doutrinas, ou seja, para ser cristão tem que fazer isso, isso e isso, A, B, C, D. E vamos ver, se nós observarmos este livro da Didaquê, que nós hoje atuais, estamos longe de sermos verdadeiros cristãos. Nós se achamos muitas vezes, empinamos o nariz, que pensamos que porque estamos seguindo certos preceitos que nossa igreja ensina, ou seja, a católica, ou seja, a religião de A, de B ou C, cristã, a gente pensa que estamos, porque temos a Sagrada Escritura, pensamos que somos verdadeiros cristãos. Então, se você pegar esse livro, esse documento da Didaquê, você vai ver, quando você destrinchar e ler parte por parte, você vai ver que são doutrinas tão rigorosas que você hoje, olhando, iria suspeitar e dizer assim, não, mas eles duvidam se eles conseguiriam fazer isso.
né? Então chega ao ponto de você querer duvidar se realmente os verdadeiros cristãos eram capazes de fazer o que estava ali nesse documento. Então, se nós pegarmos, nós dermos uma lida neste documento de daqui, vocês vão ver que nós estamos longe, muito longe de sermos cristãos. Ou seja, eu posso colocar bem aqui, se a gente encontrar um cristão, seja católico ou de outra religião, que consegue cumprir fielmente as doutrinas dos apóstolos da Judaique, se você conseguir encontrar, fazer igual a Abraão que pediu a Deus, né? Se tiver pelo menos 10, o mundo vai ser salvo. Então, se tiver pelo menos um cristão, 2 ou 3, aí eu acredito que o mundo ainda teria salvação, né? Se é capaz de cumprir o que está lá neste livro da Judaique. Então, vamos ir para o item 2. O que contém? Qual é o conteúdo do Judaique? Fala do quê? É um conjunto de textos que faz compreender como viviam e os que faziam os primeiros seguidores de Jesus. Então vai mostrar o que os primeiros seguidores de Jesus faziam, como é que eles viviam, como era a vida deles, certo? Da época, né, dos apóstolos, né, e de seus sucessores diretos, então aqueles que sucediam os apóstolos. Então vai mostrar como era a vida deles verdadeiramente. Mostra a maneira de ser e pensar das comunidades cristãs de 2000 anos atrás. Então este documento vai mostrar como era o pensamento deles, como era a vida deles, o que eles faziam, o que eles buscavam. Então é considerado também o manual da religião. Este é o manual da minha religião cristã. Se eu quero ser um cristão, então eu tenho que seguir este manual, que é o livro, o documento de daqui. Uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos, então é considerado catecismo. O que é o catecismo, para quem não conhece? Ou seja, nossas formações católicas, elas estão sendo formações de catecismo. Então, que procuram o quê? A formação católica é exatamente para mostrar para você que quer se tornar um gotemiano, um cristão verdadeiro, por isso se chama guerreiros tradicionais, para seguir a tradição. Então a formação católica, ela na verdade é a formação catequética, é o catecismo. A formação católica é a formação catequética. Por quê? Porque você vai aprender como ser um cristão. Essa nossa formação católica é para ensinar como ser um cristão. Então, se você quiser ser um cristão verdadeiro, se você quiser levar a sério este caminho de ser um guerreiro de oração, você deve também procurar pôr em prática aquilo que você está aprendendo de certo nessas formações católicas. Então, do mesmo modo, era este documento. Ele era esse manual da religião que procurava ensinar os cristãos convertidos de como ser cristão. No item E aí, era o principal referencial escrito com que os primeiros seguidores de Cristo contavam, além das escrituras hebraicas. Ou seja, além dos documentos da Sagrada Escritura que eles já tinham, como por exemplo o Pentateuco que nós estudamos, que é Êxodo, Número, Deuteronômio, Gênesis, Levítico. Então, além destes livros que eles já tinham, a Didaquê, ele era um ponto, como é que pode ser, um ponto de referência. Se eu quero ser um cristão, eu vou lá na Didaquê e vou ver como é que eu devo proceder, o que eu estou fazendo que me faz não ser um cristão. Então era o ponto de referência que eles tinham, que ele tomava. Lembrando que na época do surgimento da Didaquê e das primeiras comunidades cristãs, a Bíblia que temos hoje bem organizada não estava completa e nem definida. Foi o que eu falei no início aqui da nossa formação. A Bíblia que nós vemos hoje, organizadinha, bonitinha, toda separadinha de livro, organizado capítulo e verso, e lembrando que nesta época que existia este documento da Didaquê, não existia a Bíblia assim organizada. Então eram os livros soltos, tinha alguns livros que ainda nem tinham sido escritos ainda, como a gente viu aqui. Então, na verdade, eles tinham como ponto de partida, como uma referência, era uma referência de ser cristão, uma referência muito forte, né? A Didaquê nos permite entender melhor as origens do cristianismo. Então, se você quiser ser um guerreiro de oração de verdade, que é o que o nosso grupo almeja, né? Por isso que nós carregamos esse nome, tradicionais. Se você quiser ser um verdadeiro cristão de verdade, é só você dar uma olhadinha, uma lida neste documento da Didaquê, porque ele mostra o quê? As origens do cristianismo, né? Permite entender como é que foi a origem do cristianismo, certo? Então, na apostila, nós vamos ter um gráficozinho que vai falar que a Didaquê, ela trabalhava do quê? A iniciação, que vai falar sobre o batismo. Primeiro, o cristão tem que dar este passo, ser batizado. Então, vai explicar direitinho como era o batismo.
Depois vai mostrar como era a celebração, que hoje nós chamamos a missa, né? A celebração da Eucaristia. Vai explicar direitinho como era a celebração deles, certo? Dos primeiros cristãos. Vai mostrar como era essa organização deles de ser cristão, de vida em comunidade. Então vai mostrar isso aí, dar toda esta explanada, esta explicação. O conteúdo e estilo da Didaquê lembram muito os textos do Antigo e do Novo Testamento e também outros escritos do século I depois de Cristo. Então não há muita diferença. Então se você ler a Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e você for pegar o documento da Didaquê e dar uma lida nele toda, você vai ver que não há muita diferença. Claro, óbvio, se são os mesmos ensinamentos de Jesus Cristo, então não há de ser diferente. Então tudo tem essa semelhança. Pois a obra trata de exortação. O que a obra vai falar? Vai exortar, falar de algumas exortações, como está lá nos livros sapienciais. Lembrando, o que são os livros sapienciais, que vêm de sabedoria? São os livros que ensinam sabedoria, como o livro de Jó, né, que procura dar uma lição de moral. Salmos, então, tem estas semelhanças, né, desses livros da Bíblia, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Sabedorias e alguns trechos dos evangelhos canônicos. Por que damos ênfase aqui no evangelho canônico? Porque são os evangelhos aprovados pela Igreja Católica. Como nós sabemos, existem evangelhos que não são aprovados, certo? Então, é considerado também, Didaquê, o catecismo original, que mostra o testemunho incrivelmente preciso do modo da vida da igreja primitiva. Então, é considerado o catecismo original, ou seja, porque ele vai mostrar como era realmente o testemunho, como é que viviam os verdadeiros cristãos, os primeiros cristãos. Então, se nós formos nos comparar hoje com os primeiros cristãos das origens, para hoje nós vamos ver que nós estamos longe, muito longe mesmo, de sermos seguidores de Jesus Cristo. E nós ainda hoje colocamos muita banca e às vezes reclamamos das doutrinas da nossa Igreja Católica e colocamos muitos empecilhos. Se nós formos ver hoje, está muito fácil de ser cristão católico, principalmente católico. Está muito à vontade os cristãos católicos, mas muito pelo contrário. Se nós formos olhar que a origem, né, e olhar as próprias doutrinas da nossa Igreja Católica, não é bem por aí. Nós achamos que ser católico é poder fazer tudo de como quer, da maneira que bem quiser, mas não é bem por aí. Por isso que nós estamos tendo essas formações exatamente para que nós possamos abrir nossas mentes e entendermos verdadeiramente como é ser um cristão de verdade. Correto? Então vamos lá para o J. O texto vai falar de quem? Dos bispos, né? Vai mostrar como era a organização dos bispos, sacerdotes, todas essas questões, né? Falar dos sacramentos, sacramento do batismo, que a nossa Igreja Católica traz hoje, é claro. Então ela só bebeu mesmo nessas origens dos primeiros cristãos. Vai falar da confissão, detalhe, nós já tratamos aqui em Formações Católicas de confissão, certo? Naquela época, os apóstolos, a confissão tinha que ser mais em público. Se você pecou com seu irmão, cometeu algum pecado grave, na hora que chegasse na comunidade, você teria que ir lá na frente e falar para todos da comunidade os pecados que tinham cometido. E hoje nós botamos a mera desculpa de que a gente só tem que se confessar diretamente para Jesus Cristo. Engano seu. Se você tem essa mentalidade, não mudar sua mentalidade, você não vai estar agindo como um verdadeiro cristão. Infelizmente, isso são palavras duras de se dizer. Por quê? Isso já é algo pedido desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo lá de Moisés, quem pecava, tinha que ir lá na frente pública e também confessar. Hoje, o que nossa Igreja Católica fez, ela reduziu apenas a confissão para uma pessoa, que seria quem? O sacerdote. Mesmo assim, nós colocamos N justificativas para não dizer. Por quê? Porque o sacerdote é pecador, porque o sacerdote às vezes faz coisas piores do que eu. Se for considerar assim, queridos irmãos, naquela época também, toda aquela assembleia com a qual a pessoa que pecava iria se confessar, toda aquela assembleia também tem seus pecados, mas você tinha que apresentar os seus pecados lá na frente. Então isso também é origem desde os tempos antigos. E também existia a confissão, a penitência e a Eucaristia, que também vocês vão ver no Didaquê essa explicação sobre como era a celebração da Eucaristia. O item 3. Para quem eram voltadas as doutrinas da Didaquê? Para quem? Para quem foi, né? Os autores dirigem seus ensinamentos especialmente às comunidades, certo? As comunidades formadas pelos primeiros convertidos que vinham principalmente do paganismo. Então, na verdade,
Este documento era voltado mais para as comunidades que se formavam, entendeu? Então formavam-se as novas comunidades, os grupos que iriam se aderindo, quem iriam querer se tornar cristãos, então eles formavam essas comunidades. Então eram regras voltadas para a comunidade, como se comportar, certo? Hoje essa nossa comunidade cristã cresceu muito, né? Nós que somos descendentes dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Os cristãos hoje crescemos muito, tanto é a ponto de criarmos novas regras e cada um quer fazer a sua didaquê do modo que você quer, né? Que satisfaça seus desejos. Então não é bem por aí. Eu duvido se somos capazes de seguir esses verdadeiros documentos deixados pelos apóstolos. Se nós somos capazes de ser verdadeiros cristãos, duvido se nós somos capazes de ser. Pegue o documento da didaquê e procure seguir. Mas não, você quer pegar a Sagrada Escritura e interpretar do seu jeito e fundar a sua igreja do seu jeito ou o seu grupinho do seu jeito. O que é paganismo? Só lembrando aqui, né, que a gente às vezes condena. Quando chama pagão, eram as pessoas de modo especial, queria dizer, do latim vem paganos, que significa camponês ou rústico, certo? Do latim paganos, que significa camponês ou rústico. E em geral significa aqueles povos que faziam práticas politeístas, ou seja, eles adoravam mais de um Deus. Então, todos aqueles que não acreditavam no único Deus verdadeiro eram chamados pagãos. Então, o objetivo dos apóstolos e dos seus sucessores era converter do paganismo. Então, era isso que era voltado a estas doutrinas da didaquê, para levar à conversão. O item 4, para a gente finalizar. Como era o modo de viver do povo da época dos apóstolos de Jesus? Como era que era esse modo de viver? Aí agora que está onde é que o bicho pega, né? Como é que é a vida? Porque Jesus Cristo falou: conhecereis que sois meus discípulos se pordes em prática o que eu vos ensinei. Então este documento vai mostrar como era a prática dos verdadeiros cristãos. Como os apóstolos viviam dentro de uma sociedade estruturalmente pagã, procuravam não se confundir com o ambiente pagão vezes cristãos. Então, uma das formas deles de viverem era essa. Apesar de estar num ambiente, né, cheio de pessoas com suas diversas culturas e crenças pagãs, diversos deuses, imagina os apóstolos com os seus seguidores, essa nova comunidade se formando na época lá dos romanos, que tinham que prestar culto, adorar o imperador. Então toda aquela perseguição. Então imagine quando eles estavam se formando, como não era fácil. Então o que eles procuravam fazer? Tentar evitar se envolver com eles. Procuravam se afastar o máximo possível das doutrinas para poder não se contaminar, ou seja, não no sentido de estar discriminando, mas para evitar cair, né, novamente nestas práticas que eles já faziam, certo? O outro ponto de como era a vida deles, orientavam para que os convertidos não deixassem serem manipulados por aproveitadores oportunistas disfarçados de profetas. Então, como em todas as épocas, existiam os falsos profetas, da época de Jesus Cristo, assim, recente, né, das primeiras comunidades, em que procuravam iludir aqueles que estavam no caminho verdadeiro. Então esse documento exatamente ele era de uma forma de tal rigorosa que procurava quem seguisse ele não iria cair nas armadilhas dos falsos profetas. Do mesmo jeito hoje, qual é o nosso objetivo, a nossa meta do Gotham? Os guerreiros de oração, para que também nós não possamos, para a gente não deixar ser confundido pelos falsos profetas que estão cheios aí fora, e infelizmente também dentro da nossa própria igreja católica, estão cheios de teólogos com doutrinas heréticas. Qual é a nossa meta, o nosso objetivo? É voltar a essa tradição dos apóstolos. É a gente acreditar que este documento, estas doutrinas, o que estamos aprendendo aqui na caminhada do grupo do Gotham, o que nós estamos passando, é a verdadeira tradição deixada por Jesus Cristo. Então, a forma de não deixarmos ser iludidos pelos falsos profetas dos nossos tempos de hoje também é sermos fiéis à caminhada dentro do Gotham. Então, o Gotham ele vai só renovar, vamos assim dizer, essa tradição dos apóstolos, que nós vamos já ver aqui. Né? Além desse documento da didaquê com calma, eu estava vendo e pensando cada vez mais que é a cara do Gotham. Então,
É um documento rigoroso? É. Então, aqueles que vão sentindo aqueles que vão sentindo aquele desejo no coração de realmente ser verdadeiro cristão, vão se identificar com o carisma do Gotem, porque vão ser capazes de pôr em prática o que está na Didaquê. Porque o que nós procuramos com as nossas formações é exatamente isso. Procurar viver como os verdadeiros cristãos viviam. E assim nós vamos ficar protegidos dos falsos profetas de hoje. Por que várias religiões enganam o povo? O que o povo de hoje busca? O que o povo de hoje busca? O povo de hoje está preocupado só com a cura de milagres, o povo de hoje não quer sofrer, o povo de hoje quer as coisas no imediatismo, se isso não acontecer na minha vida, se Deus não me der logo isso, ou seja, nós estamos determinando para Deus o que Deus tem que fazer na sua vida. Aí por que nós caímos na armadilha dos falsos profetas? Porque nós não paramos para nos conscientizar de que Jesus Cristo simplesmente disse: tome a sua cruz e carregue. Quem não pegar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. O que é a cruz, queridos irmãos? A cruz é você saber levar a dificuldade do dia a dia sem reclamar. É não querer pegar aquela dificuldade e ficar jogando na cara do outro ou na cara do próprio Deus, dizer que Deus não te ajuda. Se você é capaz de saber entender o sofrimento que você está passando, saber levar com amor, sem murmurar, você não vai cair numa das grandes ciladas de hoje dos falsos profetas, que é colocar um atalho e dizer: pare de sofrer, venha para cá que você vai parar de sofrer. Grande ilusão, porque Jesus Cristo disse que eu não vos prometo felicidade neste mundo. Foi isso que Jesus passou para nós. Por que Jesus não promete felicidade nesse mundo? Porque ele disse: este mundo de agora em diante pertence a Satanás. Está lá nas Sagradas Escrituras. Este mundo pertence ao maligno. Então aqueles que seguem Jesus Cristo vão sofrer por quê? Não é porque Jesus está te amaldiçoando que Jesus está te dando sofrimento, não, queridos irmãos, queridos gotemianos. Simplesmente porque seguir Jesus Cristo é remar contra a maré. Porque o mundo, governado por Satanás e seus seguidores, querem que vocês sigam doutrinas e ensinamentos totalmente opostos ao de Jesus Cristo. Por exemplo, abortar. O mundo é louco para que a Igreja Católica aprove o aborto. Tenho uma certeza, e isso está sendo gravado, de que se um dia a Igreja Católica aprovar o aborto, pode ter certeza que vai ter um cisma interno dentro da nossa própria Igreja Católica, porque eu sou o primeiro a fazer uma manifestação. Então vai se dividir para um lado dos que são a favor do aborto, a Igreja Católica vai ter uma nova divisão. Daqueles que vão querer ficar com a Didaquê e daqueles que não vão querer ficar com a Didaquê. Então somente assim vamos ter a certeza de não estarmos sendo iludidos pelos falsos profetas. Então era uma forma também de prevenir e proteger o seu povo de não serem manipulados pelas doutrinas da época pagãs, do mesmo jeito hoje. O nosso objetivo do Gotem, para que nós não possamos ser iludidos pelas doutrinas também hereges de hoje dentro da nossa própria Igreja Católica, começar da teologia da libertação, é nós sermos fiéis também à nossa Didaquê. O outro ponto é, eles acreditavam também que o fim dos tempos iria chegar enquanto ainda eram vivos. Ou seja, eles achavam que o fim do tempo, quando Jesus falou que viria em breve, eles pensavam que era logo, naquele exato momento, né? Eles estavam se preparando, então procuravam de forma rigorosa. Então, queridos irmãos, será que nós vamos procurar servir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus? Será que nós vamos procurar servir só se falarem para nós que o fim do mundo vai ser daqui a 10, 15 dias, um ano? Ou será que nós somos capazes de servir a Deus independentemente se vai ser daqui a 50, 100 ou 1000 anos? Então nós devemos sempre manter essa preparação. É isso que Jesus Cristo diz: vigiai, orai e vigiai, pois não sabei quando o ladrão vai entrar na vossa casa. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vós não sabeis quando virá o Filho do Homem. Ou seja, nós devemos estar preparados a todo instante. O outro ponto, para finalizar: orientavam a serem perseverantes no caminho da fé a todos que faziam parte desse novo grupo de cristãos, as novas comunidades. Então eles formavam as novas comunidades. É isso que esse livro, este documento da Didaquê vai mostrar. Eles formavam uma nova
comunidade como hoje, as comunidades católicas, os grupos católicos. Então a nossa Igreja Católica ela é cheia, ela é rica de comunidades, que sempre só veio dando origem dos tempos dos apóstolos, né? Então eles procuravam, né, orientar a mostrar como deve ser perseverante. Então vamos ver aqui em anexo na nossa apostila uns pontos principais do que fala sobre a didaquê. Eu só selecionei alguns porque as instruções dos apóstolos são muitas. Então vamos lá ver aqui alguns pontos que eu separei, só para a gente ter uma ideia. Didaquê, instrução dos 12 apóstolos. Como é que começa aqui o título? O caminho da vida e o caminho da morte. Então a didaquê vai mostrar esses dois lados. Qual é o caminho da vida e o caminho da morte. Então ele começa aqui no capítulo 1, diz o seguinte: existem dois caminhos, um da vida e outro da morte. Aí você vai ver sempre as referências, né, das Sagradas Escrituras, onde tem falando sobre isso. A diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é, pois, o seguinte: primeiro amarás a Deus que te fez, depois a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos começar a destrinchar bem aqui. Como que eu vou estar seguindo este mandamento aqui, para mim ser um verdadeiro cristão? Primeiro, eu amo a Deus. Estou amando a Deus? Como é amar a Deus? Agora, eu vou ter que amar o próximo. Eu estou amando o próximo? Será que eu estou amando o próximo? Vamos começar daí. Até que ponto está meu amor para com o próximo? Se eu ainda não consigo amar o próximo, queridos irmãos, bem que você já está barrado de que você não está sendo um cristão verdadeiro. Por isso que eu disse que este documento da didaquê é bem rigoroso. Ou você consegue ser fiel ao que está aqui para ser um dos verdadeiros cristãos, ou então você não é considerado um verdadeiro cristão. Você ama o próximo? Não. Então pare bem aí, não continue mais lendo o documento, senão você vai se assustar e vai exercitar a sua vida. Eu não amo o próximo, eu não consigo perdoar. Tem um irmão que eu não consigo perdoar. Pois então pare e vai exercitar este exercício aqui. Se você quiser realmente ser um cristão verdadeiro. Aí depois, quando você conseguir pôr em prática este exercício aqui, aí passe para o próximo. E tudo que não queres que seja feito a ti, não faças ao outro. Eis a doutrina relativa a estes mandamentos. E ele continua aqui no 3. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por vossos inimigos. Você reza pelo seu inimigo ou você procura amaldiçoar o seu inimigo? Se você faz isso e você amaldiçoa o seu inimigo, quando ele lhe faz o mal, você faz amaldiçoar ele, então você também não está sendo um verdadeiro cristão. Então aqui são doutrinas, são ensinamentos de como ser um verdadeiro cristão. Vamos para o item 5 aí que eu separei, que é interessante. Dá a todo aquele que te pedir, sem exigir devolução. Quantas vezes, queridos irmãos, queridos gotemianos, nós, às vezes, damos e queremos cobrar do outro. Às vezes o outro não tem nem, vamos supor que seja um dinheiro emprestado. Às vezes você está nadando em dinheiro, mas você, às vezes, é tão mesquinho, tão miserável, que faz questão de cobrar e de tentar arrancar o último centavo do teu próximo, sem, às vezes, ele ter condição. Vou dar exemplo aqui um filme da Baquita. Se vocês assistiram o filme da Baquita, eu não sei quantas versões tem, mas o que eu assisti mostrava lá os senhores lá da casa querendo que a pessoa que estava pagando o aluguel para ele, que se virasse a todo custo para que desse o aluguel, para que pagasse o aluguel. E ele dizia que não tinha como, não tinha conseguido o dinheiro mesmo trabalhando. Então, será que ele estava agindo como um verdadeiro cristão? Não, queridos irmãos. Então, você tem que ver até que ponto você está agindo como um verdadeiro cristão ou não. Ou seja, isso aqui são instruções voltadas exatamente para como você deve se comportar. No item 2, no capítulo 2, item 2, vou pular aqui para o item 2. Não matarás. Quantos de nós hoje, seres humanos, matamos? Eu digo aqui não matarás, não é só fisicamente não. Às vezes com uma palavra
você está matando seu irmão. Quando você diz, fulano é gordo, fulano é uma baleia. Através disso aí você vai estar matando seu irmão, porque sabe Deus o que vai se passar pela cabeça dele se ele não for uma pessoa madura o suficiente e que tem Jesus Cristo como seu posto seguro. Vai começar a entrar em depressão. Essa depressão pode levar ele a tomar remédios para emagrecer, até o ponto de não comer mais e criar doença chamada anorexia. E aí, queridos irmãos, você acabou matando o seu irmão verbalmente. Então, as palavras da Didaquê são os mandamentos também que Deus deixou lá para Moisés, como eu disse para vocês, não fogem muito, certo? E assim vai, né? Tem o outro item, não serás perjuro, ou seja, o que é o perjurar? É você fazer um juramento, uma promessa, e que falsa, você diz uma palavra falsa e você não cumpre com sua palavra. Quantos de nós, queridos irmãos, não tomamos cuidado com a nossa palavra? Nós dizemos muitas palavras que não cumprimos, que a nossa palavra ela não se concretiza. Isso é muito sério. Vamos barrar bem aqui, nesse capítulo 2, do item 3. Quando você diz uma palavra, quando você fala uma palavra, a sua palavra se concretiza? Ou quando você fala uma palavra, ela só ecoa no vento? Você está sendo um perjuro, você está faltando a sua palavra, sua fé jurada. Então você não está sendo um cristão. Porque Jesus Cristo é a palavra viva e encarnada, ou seja, a palavra que se torna ação. E a partir do momento que sua palavra não se torna ação, você também não é um cristão. E entre outros aqui que vai decorrer, vai falar tudo que está nos 10 mandamentos, né? Fazendo aqui um apanhado geral, certo? Outro item aqui que eu quero frisar importante, o capítulo 4, vai falar o seguinte: todos os dias procurais a companhia dos santos para encontrar apoio em suas palavras. Hoje em dia também nós vivemos numa sociedade em que não está preocupado com o ser santo. O que foi que Jesus Cristo disse para você? Está vendo essa formação para mim? O que foi que Jesus Cristo disse? Sede santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Isso é uma ordem. Jesus Cristo deu uma ordem, sede santos. Não foi para tentar ser mais ou menos santo, não. É ser santo. É o dever, é a obrigação sua que quer ser cristão. Você quer ser cristão? Então procure ser santo. Você quer ser cristão? Procure ser santo. Como é procurar ser santo? Está aqui. A Didaquê. Aqui está toda a explicação do que você deve fazer para ser santo. Então ele pede para procurar força nos santos. Por mais que seja difícil. Mas você deve procurar. Se é difícil procurando, imagine se você não procura o caminho da santidade, queridos irmãos. É uma ordem de Jesus. Jesus não disse que é uma escolha mais ou menos. Você deve procurar ser santo. O terceiro item aí, do capítulo 4. Outro item interessante que eu deixei marcado aqui. Não causarás cismas. O que é cisma? Cisma é divisão. Você é daquele cristão, começando dentro da sua própria vida de cristão, dentro de casa. Você é daqueles que gosta de causar divisão, confusão, problema. Você gosta disso, você causa isso. Quem é o autor da divisão? É o diabo, que significa aquele que divide. Aquele que divide para a destruição. Julgarás de maneira justa, sem considerar a pessoa na correção das faltas. O que quer dizer isso aí, julgar de maneira justa? Porque muitas vezes, vamos tomar como exemplo hoje o nosso tempo, em que o nosso tribunal, a nossa justiça de hoje, ela não é justa. Porque ela favorece aqueles que a gente chama do meu peixe, é o meu peixe. Ou seja, não age com justiça só porque é uma pessoa conhecida ou uma pessoa que tem influência. Até que ponto, queridos irmãos, você está sendo justo? Ou você é justo, ou você não é cristão. Não é fácil ser justo. Vou dar um exemplo bem aqui dentro do próprio Gotham. A partir do momento que eu me tornei
coordenador agora, voltei a ser coordenador. O que foi que eu disse? Só poderão assistir às formações atuais quem tiver já visto as perdidas. Agora, se eu abrir precedentes, para quem não sabe o que é isso, é você dar preferência. Porque, vamos supor, tem alguém do grupo que é mais amigo meu, que é mais próximo de mim, que conversa mais comigo. Não, você pode participar, não tem problema não. Não precisa assistir às formações perdidas. Eu vou estar sendo justo só porque ele é meu amigo? Não, eu vou estar sendo injusto. Por isso que ele diz aqui, ó, não deve considerar a pessoa na hora de corrigir as faltas. Você também é meu amigo, mas você perdeu as formações, então assista primeiro e depois venha ver as formações atuais. Isso é ser justo, querido irmão. É fácil ser justo para quem está, para aquele que tem que agir com justiça? Não é. E não é também para aquele que recebe. Não é fácil você agir com justiça, não é fácil. Então, é difícil, por isso que eu disse para vocês que procurar pôr em prática as verdadeiras doutrinas da primeira tradição dos apóstolos, do modelo de ser cristão, se você for começar a levar para casa isso aqui e meditar, você vai ver que essa primeira doutrina dos cristãos aqui, que nada mais é do que as mesmas doutrinas, não mudou nada, a mesma doutrina, você vai ver que você não é cristão verdadeiro, que eu também não sou cristão verdadeiro ainda. Nós estamos longe de sermos verdadeiros cristãos. Nós estamos longe de estar conseguindo pôr em prática todas essas doutrinas aqui, do que está escrito neste documento, que é a daqui. O outro item aqui: se possuíres algo, graças ao trabalho de tuas mãos, dá-o em reparação por teus pecados. Será que nós cristãos fazemos isso? Será que algo que eu consigo com o suor do meu trabalho, eu sei oferecer, eu vou oferecer isso aqui para ajudar uma pessoa, para reparar os meus pecados? Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. O item 7, não hesitarás em dar, e dando não murmurarás, pois algum dia reconhecerás quem é o verdadeiro dispensor da recompensa. Até que ponto, queridos irmãos gotemianos, nós conseguimos ter esta confiança plena de que Deus, é por causa de Deus que nós temos tudo de bem material, de saúde, seja lá do que for, só por causa dele que nós temos tudo isso. Então, se você vai dar, você não deve murmurar. Eu dei 50 reais, 100 reais para uma pessoa, até hoje ela nunca me devolveu. Nesse comportamento seu e nessa mentalidade, você não está agindo como cristão. O item 14, que é muito importante também frisarmos, o item 14 do capítulo 4 da Didaquê, o item 14 diz o seguinte: na assembleia, preste atenção, na assembleia confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Aí às vezes a gente diz assim: não, mas Jesus Cristo disse, nós devemos orar só para Deus. Nós não devemos confessar nossos pecados em público, nós devemos confessar só para Deus. Olha o que os primeiros cristãos faziam. Antes de orar, primeiro deve confessar. Antes de entrar em oração, não deve entrar em oração de má consciência. Fazer oração de má consciência, você deve confessar-se primeiro. Confessar para o irmão, para o próximo. Na assembleia, naquela época era na assembleia. Não era só um sacerdote de hoje. O que nossa igreja católica fez? Ela filtrou. Já pensou você tivesse que subir lá no altar, na missa, lá no presbitério, se tivesse que ir lá no presbitério, o presbitério é aquela parte lá que tem escadinha na igreja, assim, que parece um palcozinho, né? Então você tinha que subir lá para poder falar lá em público, pegar o microfone. Já pensou? Você pegar o microfone e dizer abertamente o pecado que você cometeu? Então antigamente era feito isso. Antes mesmo de você entrar em oração. Então como é que você vai entrar em oração no seu quarto para conversar com Deus
se você não falou abertamente para os seus irmãos qual o pecado que você cometeu. Então sua oração vai ser inútil e em vão. Sinto muito dizer, está aqui na Didaquê. Então vamos ver aqui o outro ponto do capítulo 4, que é a celebração litúrgica. Como era, capítulo 4 não, perdão, do capítulo 7. Como era a celebração litúrgica? O item 1, no que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Presta atenção. Em água corrente. Se não tens água corrente, o item 2 vai dizer, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. Então hoje, queridos irmãos, também nós interpretamos a nossa Sagrada Escritura e acreditamos que só tem que ser batizado se for no rio, mergulhando, com más interpretações. Então aqui é o próprio ensinamento aqui dos apóstolos das primeiras comunidades, está mostrando como exemplo de que os próprios apóstolos já entendiam que o que importa é batizar na água. Não importa se vai ser no mar, se vai ser no oceano, se vai ser com onda, se vai ser sem onda, se vai ser água, se vai ser no tempo ensolarado, não importa. O que importa é que você faça esse batismo, certo? Aí o capítulo 8 vai falar do jejum, vosso jejum não sejam para se aparecer. Então, o mesmo ensinamento de Jesus Cristo como está lá nos Evangelhos, certo? Vamos passar aí para o outro capítulo, aí, o 11, que vai falar sobre a vida em comunidade. Como a gente viu, qual era o objetivo dos apóstolos? Aqueles que iam se tornando cristãos, eles iam formando comunidades. O que é o Goten hoje? O Goten é como se fosse uma comunidade, um grupo pequeno, uma comunidade pequena, em que nós procuramos com os ensinamentos também, com as doutrinas do grupo, que nada mais é do que as doutrinas que beberam como fonte, que a gente bebe como fonte os próprios ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que eu vejo que o Goten, ele está bebendo muito sem perceber da Didaquê. O nosso grupo está bebendo da Didaquê. Pode até servir como um ponto de referência hoje as nossas doutrinas, beber da Didaquê. Então as comunidades elas iam se formando e se organizando, então os apóstolos eles iam passando essas instruções de como se proceder para ser cristão. Então esse outro capítulo vai falar sobre isso. O que diz o item 1? Se, portanto, alguém chegar a vós com instruções conformes com tudo aquilo que acima é dito, recebei-o. Ou seja, vamos tirar aqui para o Goten. Se no grupo do Goten chegar alguém com instrução que está de acordo com o nosso carisma, com o nosso grupo, a gente recebe. Do mesmo jeito, lá na comunidade dos primeiros apóstolos, se chegassem pessoas lá com os mesmos propósitos de querer viver aquela vida, recebe. Se não, o que ele diz aqui no 2? Mas, se aquele que ensina é perverso e expõe outras doutrinas para demolir, não lhe deis atenção. Se, porém, ensina para aumentar a justiça e o conhecimento do Senhor, recebei-o como o Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Se aparecer alguém para fazer parte desta comunidade dos primeiros cristãos, com doutrinas diferentes para perverter a cabeça do povo, fugindo da Didaquê, se chegar grupinhos que quiserem dizer justificativas para não se cumprir o que está na Didaquê, o que deve fazer? Expulsai-o. Do mesmo jeito, é a visão no próprio Goten. Se chegar pessoas querendo perverter as doutrinas do Goten, infelizmente não poderá ficar. Infelizmente. Se chegar mentalidades de pessoas da teologia da libertação, não pode ficar. Então vai totalmente o oposto, não pode ficar. Certo? No item 3 diz o seguinte, a respeito dos apóstolos e profetas: fazei conforme os dogmas do Evangelho. Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor. Mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro.
Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Ou seja, a regra da Didaquê, todo apóstolo que vier, o apóstolo que fosse até onde estava o povo da comunidade, era recebido como o Senhor, como se fosse o próprio Senhor. Mas se ele passar, não é para ficar mais de um dia. Se ele passar mais de um dia, ficar até 3 dias, considere que é um falso profeta. Por quê? Falso profeta? Porque ele não sabe da regra. O profeta verdadeiro, ele vai saber da regra. Assim se sabia quem é que pertencia à comunidade dos cristãos de verdade e quem não pertencia. Aquele que cumpre a regra. Aquele que segue as doutrinas de Jesus Cristo. Porque o diabo e os seus seguidores, eles não conseguem, por mais que ele tente, eles não conseguem ser perfeitos nas doutrinas. Então assim eles faziam para discernir. E, enfim, e a outra parte aqui, só para finalizar, que fala um pouquinho aqui do fim dos tempos, no capítulo 16, diz o seguinte: Vigiai sobre vossa vida, não deixeis apagar vossas lâmpadas, nem solteis o cinto de vossos rins, mas estai preparado, pois não sabeis a hora no qual o Senhor vem. Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada se no último momento não vos tiverdes tornados perfeitos. Então, o que aqui na Didaquê vai falar do fim dos tempos? Do que adianta, querido irmão, você passar a vida inteira aqui sem procurar seguir e servir a nosso Senhor Jesus Cristo? Quando chegar a hora, o último dia daquela esperança que eles tinham, que nós temos hoje da vinda de Jesus, ou ao encontro com Ele agora, após a nossa morte, se nós não tivermos pondo em prática os ensinamentos de Deus, nada adiantaria. No 5 diz o seguinte: Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos se escandalizarão e perecerão. O que é a prova de fogo, queridos irmãos? Só ainda essa formação bem aqui já é uma prova de fogo. Por quê? Porque alguns vão ver a formação e dizer: isso que o Claudio está ensinando, isso não se faz mais assim não é tão bem assim não, que deve ser feito assim. Engano, queridos irmãos. É assim que deve ser feito. Se nós não somos capazes de fazer, peçamos a Jesus graça e força para fazer. Mas nós não devemos ficar usando nossos pretextos para fazer outras coisas erradas, para não seguir o que está aqui. Nós não somos capazes de seguir nossas regras. O nosso caminho de fazer as coisas erradas, nós conseguimos fazer. Por que não queremos fazer a de Jesus Cristo? Por que a de Jesus Cristo é difícil de fazer? A sua regra, que você quer que o outro faça, dizer: Clailton, isso aqui da Didaquê, hoje não precisa mais disso não. Como não precisa mais disso? Jesus Cristo sempre disse. Jesus Cristo disse: eu sou o mesmo ontem, hoje, sempre. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim, ou seja, o mesmo do começo, eu sou o mesmo do fim. Então, como é que você quer dizer assim: não precisa fazer isso aqui não. Não é bem por aí. Mas você está ao mesmo tempo insinuando que o outro seja capaz de te seguir, de seguir tuas doutrinas. Por exemplo, a doutrina de ser a favor do aborto. Você quer que ele siga a doutrina a favor do aborto, que é exagero, que a gente deve aprovar isso aí. A outra doutrina das práticas homossexuais, é ser rigoroso demais, não sei o quê. Uma coisa, queridos irmãos, é nós reconhecermos que nós temos pecado. Outra coisa é você não querer sair do pecado e querer justificar o pecado como uma coisa certa. Essa é a diferença. Então, que nessa formação de hoje católica sobre a Didaquê, que fique bem claro que se realmente quisermos ser cristãos, nós vamos remar com uma maré, como o próprio Jesus Cristo disse. Por que é tomar sua cruz e seguir Jesus Cristo? Está bem na Didaquê. Veja se é fácil. Pegar a cruz e seguir Jesus Cristo. Então, que a formação de hoje, que eu espero que tenha deixado claro, né? Agora nós podemos abrir ao momento das perguntas, né? E quem tiver alguma dúvida, agora está aberto para que a gente possa esclarecer melhor, certo? Existe alguma pergunta para ser feita? Como não tem nenhuma pergunta, então nós vamos
encerrar agora neste momento. Então, até mais, queridos gotemianos, até a próxima formação.